Olá, queridos, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril, e a gente vai para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós temos agora um quadro para a gente conseguir resolver os nossos exercícios e fazer a correção daquelas atividades que nós passamos na aula passada, as atividades lá da página 49 do nosso livro. Bom, vamos lá então. O primeiro exercício dizia o seguinte: em uma equipe olímpica, 25 atletas são rapazes. Determine o número de moças dessa equipe, sabendo que a razão entre o número de rapazes e o número de moças é de 5 para 3. Bom, ele nos forneceu aqui algumas informações importantes. A primeira é que a equipe é composta por rapazes e moças. E ele diz também que a razão entre o número de rapazes e o número de moças é de 5 para 3. O que significa isso? A cada 5 rapazes, eu tenho que ter 3 moças, ok? Então vamos lá. E ele diz pra gente ainda que a quantidade total de rapazes dessa equipe é de 25 rapazes. Ora, mas ele não disse pra gente qual é a quantidade de moças. Então a quantidade de moças pra gente é uma incógnita, é um valor desconhecido. Mas a gente está percebendo aqui a igualdade entre duas razões. Então nós sabemos que neste caso de igualdade entre duas razões, videoaula passada, nós temos uma proporção. E no caso das proporções, para descobrir um valor desconhecido, nós podemos utilizar o algoritmo da multiplicação cruzada. Então podemos fazer 5 vezes x igual a 3 vezes 25. Vamos fazer isso? 5 multiplicado por x é igual a 3 multiplicado por 25. Olha, 5x é igual a 3 vezes 25. Temos uma equação, então, do primeiro grau, relativamente simples da gente resolver. O que a gente precisa fazer é isolar essa incógnita. Então vamos lá, x é igual a 3 vezes 25 e tudo isso dividido por 5. Para isolar a incógnita, esse 5 que estava multiplicando x veio para o segundo membro fazendo a operação oposta à multiplicação, inversa da multiplicação. Então nós temos o 5 aqui agora dividindo o segundo membro. Bom, a gente consegue perceber que o número 25 é divisível por 5. E o número 5 a gente já sabe que ele é divisível por 5. Todo número é divisível por ele mesmo. Bom, vamos lá então. Fazendo a simplificação dessa fração, então, nós temos que x é igual a 3 vezes 5 dividido por 1. Veja bem, ó, 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Chegamos quase no resultado final já. Nós temos então que 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 1. Mas dividido por 1 a gente não precisa nem representar aqui que esse valor não será alterado. Chegamos então em nosso resultado final. Resolvemos aqui a nossa equação. Descobrimos que x então é igual a 15. Mas qual o significado de x ser igual a 15? Ora, significa que a quantidade de moças desse grupo é igual a 15 moças. Nós temos então um total de 25 rapazes e de 15 moças nessa equipe, ok? Vamos para o exercício 2. O exercício 2 ele é um exercício mais direto. Ele está pedindo aqui ó, no enunciado só para a gente calcular o valor de x nas proporções a seguir. Ele já disse para a gente que essa relação é uma relação proporcional e ele indicou isso fazendo a igualdade entre essas duas razões. Bom, então sabemos que podemos utilizar o algoritmo da multiplicação cruzada. Teremos aqui então 2x vezes 5, 2x multiplicado por 5, igual a 3 vezes 10, 3 multiplicado por 10. Ora, vamos fazer aqui esse primeiro membro, resolvendo o primeiro membro. Nós temos 2x vezes 5, 10x, é igual a 3 vezes 10, opa, sabemos que é 30. Então, nós sabemos que x é igual a 30 dividido por 10. Fazendo a simplificação dessa fração,
nós descobrimos que x é igual a 3. Ok? Chegamos então no resultado final. Resolvemos aqui utilizando o algoritmo da multiplicação cruzada, passamos pela resolução da equação de primeiro grau aqui, isolamos a incógnita e descobrimos o valor de x. A letra B diz o seguinte para a gente: nós temos x mais 2 sobre 3 é igual a 4 menos x sobre 2. De novo, para fazer a resolução, nós vamos utilizar o algoritmo da multiplicação cruzada. Então, nós temos 2 multiplicando x mais 2 e 3 multiplicando 4 menos x. Vamos lá? 2 multiplicado por x e mais 2 é igual a 3 multiplicado por 4 menos x. Ok, queridos? 2 que multiplica x mais 2 é igual a 3 que multiplica 4 menos x. Agora a gente vai precisar aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação nos dois membros. Olha, eu vou multiplicar o 2 por x e o 2 por 2 no primeiro membro. E no segundo membro eu vou multiplicar o 3 por 4 e o 4 por menos x. Vamos lá então. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, opa, nós temos aqui 4. É igual. 3 vezes 4, sabemos que é 12. 3 vezes menos x, menos 3x. Então, nessa linha, nossa equação ficou assim: 2x mais 4 é igual a 12 menos 3x. Agora a gente vai transpor esse menos 3x para o segundo membro, para o primeiro membro, e transpor o 4 para o segundo membro. Vamos lá então. 2x mais 3x é igual a 12 menos 4. Bom, 2x mais 3x sabemos que é 5x. Isso é igual a 12 menos 4, sabemos que é 8. Então temos que 5x é igual a 8. Ora, então x só pode ser igual a 8 quintos. E terminamos mais uma. Descobrimos que x, no item B, é igual a 8 quintos. Vamos então ao último item agora do exercício 2, o item C. Esse aqui eu tenho certeza que alguns de nós, só de olhar para ele, já ficou com medinho, né? Mas vamos lá, ele é tão simples como qualquer um dos outros que nós já resolvemos. O princípio é o mesmo, nós vamos fazer aqui uma multiplicação cruzada, usando lá aquele nosso velho algoritmo conhecido. Então nós teremos 2 quintos que multiplica x mais 4 e 6 quintos que multiplica x menos 2. Vamos lá então. Nós temos 2 quintos que multiplica x e mais 4. Bom, primeiro membro já está formado. Segundo membro, nós temos 6 quintos que multiplica x menos 2. Vamos lá, x menos 2, ok? Observe uma coisa aqui agora. O autor foi gente boa com a gente. Ele aqui, ó, 2 quintos, 6 quintos. Quando a gente fez a multiplicação cruzada, repara que o primeiro membro dessa equação está dividido por 5. E o segundo membro dessa equação também está dividido por 5. Então a gente pode fazer uma simplificação direta aqui nessa equação, eliminar essa divisão por 5 dos dois lados. Lembra lá do princípio da balança. Tudo que eu tenho igual dos dois lados da balança, se eu tirar, a balança permanece em equilíbrio. Então nós temos aqui o equilíbrio dessa equação. Agora, olha, o que a gente vai fazer é, de novo, aplicar a propriedade distributiva aqui. Nós temos 2 que multiplica x e 2 que multiplica 4 no primeiro membro. E no segundo membro, nós temos 6 que multiplica x e 6 que multiplica menos 2. Vamos lá então, fazer continha. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. 8. Então, ó, 2x mais 8 é igual a 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 2, menos 12. Ok? Agora vamos precisar isolar a incógnita. Devemos escolher um dos membros para deixar a incógnita. Tanto faz deixá-la no primeiro ou no segundo.
Eu vou escolher deixar no segundo membro agora para eu trabalhar com a equação toda positiva, sem me preocupar com mudança de sinais, ok? Então vamos lá, eu tenho que 8 mais 12 é igual a 6x menos 2x. Repara aqui o que eu fiz, ó. Esse 12 que está no segundo membro, negativo, veio para o primeiro membro e aí com o sinal positivo. Esse 2x que estava no primeiro membro positivo veio para o segundo membro e agora com o sinal negativo, ok? 8 mais 12, 20, né? E nós temos aqui 6x menos 2x, 4x. Agora esse 4 que está multiplicando o segundo membro, para que eu consiga isolar a incógnita, eu vou transpô-lo para o primeiro membro. Então nós teremos 20 dividido por 4 é igual a x. Trazendo aqui para cima, para ficar melhor para eu escrever, 20 dividido por 4, sabemos que é 5. Então descobrimos que 5 é igual a x. Se 5 é igual a x, x também é igual a 5, né, meus queridos? E aí terminamos o exercício 2. Nosso último item era o item C. Vamos para o exercício 3 agora. Bora lá então, queridos. No exercício 3, o enunciado diz o seguinte, olha. Qual é a escala de um desenho em que o comprimento de 3 metros está representado por um comprimento de 5 centímetros? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ele está trabalhando aqui com duas unidades de medida diferentes. Nós teremos que igualar essas duas unidades de medida. Eu vou preferir, para evitar os números decimais, transformar a medida que está em metros para a medida em centímetros, ok? E aí eu vou escrever da seguinte forma, olha. Nós temos que essa escala é uma escala de 5 para 3 metros, mas 3 metros são 300 centímetros, né? Basta multiplicar por 100 aí para a gente fazer essa transformação. Agora repara o seguinte, percebo que o 5 é divisível por 5 e que o 300 também é divisível por 5. Então eu vou fazer essa simplificação, né? 5 dividido por 5, 1. 300 dividido por 5, 60. Ou seja, a nossa escala é de 1 para 60. Podemos representar assim ou podemos representar assim. A escala é de 1 para 60. Tanto faz, as duas formas de representação estão corretas, ok? Bora lá então, queridos. Exercício 4 agora. Diz o seguinte o enunciado, olha. Em uma maquete, a altura de um edifício é de 90 centímetros. Sabendo que a maquete foi construída na escala de 1 para 30, determine a altura real desse edifício. Bora lá então? O que ele diz pra gente? Que a escala que essa maquete foi construída é de 1 para 30. Essa é a escala. E ele diz que a altura desse edifício lá na maquete é de 90 centímetros. Ele pede para a gente descobrir a altura real do edifício. Não sabemos qual é a altura real do edifício. Olha, para a gente não errar esse tipo de exercício, o que a gente precisa fazer é o seguinte, escolher ou o numerador ou o denominador e fixar uma das unidades de medida nele. O que eu quero dizer com isso? Ou eu trabalho com o numerador com a maquete, utilizando a maquete, ou eu trabalho com o numerador utilizando a altura real. Tanto faz. Mas se eu escolher trabalhar primeiro aqui numerador com a maquete, na segunda razão, o meu numerador tem que ser obrigatoriamente a medida da maquete, a altura, nesse caso, da maquete. Tudo bem? E aqui no denominador, então, se eu escolher a primeira aqui, a primeira razão, utilizar no denominador a altura real, na segunda razão, eu preciso utilizar também no denominador a altura real. Se a gente lembrar disso, a gente não erra nenhum exercício desse modelo. Vamos lá, então? Basta agora, para resolver o exercício, fazer aqui a multiplicação cruzada, né? Usar aquele nosso algoritmozinho da multiplicação cruzada. Aqui tá fácil, né? 1 vezes x dá x mesmo.
é igual a 30 vezes 90. Então, x será igual a 30 vezes 90, 3 vezes 9, 27. Parabéns aí para quem respondeu. E mais 2 zeros. Então, nós temos na realidade que x é igual a 2.700 centímetros. Ah, André, mas eu quero responder em metros. Se você quer responder em metros, querido, tudo bem, é só você dividir esse número aqui por 100, ok? Então temos que x é igual a 27 metros. E aí estamos com a sua resposta em metros, ok? Vamos lá para a quinta? Exercício 5 agora então, hein, queridos? Vamos lá. O que diz o enunciado? O enunciado fala o seguinte: em um mapa cartográfico, 4 centímetros representam 12 quilômetros. Determine em quilômetros qual é a distância entre duas cidades se, nesse mapa, a estrada que liga essas duas cidades mede 10 centímetros. Nossa, rapaz! Teremos que fazer uma transformação de unidade de medida de novo. Olha. Nós temos aqui 12 quilômetros. Eu preciso transformar esta unidade para centímetros, igualar as unidades de medida, né? Bom, se eu quiser transformar 12 quilômetros para metros, basta multiplicar isso aqui por 1000. Isso aí a gente sabe, né? Então, olha, se eu tenho aqui uma multiplicação por 1000, nós temos 12.000 metros. Agora, se eu quero transformar esse número aqui em metros, essa medida aqui em metros para centímetros, basta multiplicar por 100. Então, vamos lá. Eu tenho 12, 0, 0, 0, mais 2 zeros aqui, olha. Multiplicar por 100, acrescentei 2 zeros. Agora, minha medida está em centímetros. Repare, então, que nós temos aqui 1.200.000 centímetros nesse caso. Fizemos a primeira parte do exercício. Fizemos a transformação da unidade de medida. Agora, o que o exercício pede de fato é para a gente determinar uma distância lá real, né? Mas ele disse para a gente como esse mapa cartográfico foi construído. Ele disse para a gente que cada 4 centímetros no mapa equivalem a 12 quilômetros no real. Então, cada 4 centímetros no mapa equivalem a 1.200.000 centímetros no real. Ok, meus queridos? E ele falou também pra gente o seguinte, quer ver? Deixa eu buscar essa informação aqui de novo. Esqueci o número, hein? Bom, ele falou pra gente também o seguinte, a estrada que liga essas duas cidades mede 10 centímetros no mapa, né? Lá no mapa. Então eu tenho que a estrada que liga essas duas cidades, no mapa, mede 10 centímetros. E ele está querendo saber qual é a distância real entre essas duas cidades. Ok, meus queridos? Então tá, vamos resolver essa questão. De novo, multiplicação cruzada aqui. 4 vezes x, essa tá fácil, né? 4x é igual a 1.200.000 vezes 10. Vamos lá. 1.200.000 multiplicado por 10. Tranquilo? Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero aqui, né? Então, nós temos que 4x é igual a 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, mais um zero dessa multiplicação aqui. Vamos contar zero. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Então, nós temos que 4x é igual a 12 milhões. X, então, será igual a 12 milhões dividido por 4. Bom, 12 dividido por 4, 3. Então, x é igual a 3 milhões. 3 milhões de quê, André? 3 milhões de centímetros, meu querido. 3 milhões de centímetros. Lembra que a gente fez a transformação da unidade de medida e estamos trabalhando aqui com todas as unidades em centímetros. André, eu quero representar em quilômetro. Tudo bem, querido. Para representar em quilômetro, tirou 2 zeros aqui, você está representando em metros. Tirou mais 1, 2, 3 zeros, você está representando em quilômetros.
De centímetros para metros, dividimos por 100. De metros para quilômetros, dividimos por 1000. Então, x é igual a 30 quilômetros se você prefere a representação em quilômetros. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Essa foi a primeira aula que a gente fez nesse formato. E eu conto com a colaboração de vocês no sentido de me dar aí algumas ideias, algumas dicas com relação à correção, se foi legal, se está muito rápido, se está muito devagar. Fala aí, manda um e-mail para a gente ficar sabendo e melhorar a nossa aula, ok?